noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, que a alegria do Senhor seja a sua força, porque nós passamos momentos difíceis, dias difíceis, e se você estiver num dia desses, que você possa olhar para o Senhor Jesus, se fortalecer nele, e que ele seja a alegria, a direção, o discernimento, a orientação da sua vida. É assim que nós caminhamos dia após dia. Nós vamos hoje continuar no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28 a 41. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus agora já estava caminhando para a sua fase final. Ele já havia preparado os discípulos quanto ao celebrar a ceia, em memorial da sua morte, e celebrar o pão e o vinho como memorial da sua ressurreição. E agora ele está entrando em Jerusalém. Vamos ver? E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Nada o impedia. Ele passava por momentos de tristezas, momentos de desilusões, momentos de traições, e ele prosseguia. E muitas vezes nós, quando somos traídos, a nossa tendência é querer parar com tudo, é não nos iludirmos mais com as pessoas, nos afastarmos das pessoas, vivemos sozinha, fazemos um canto para nós e entrarmos. Mas o exemplo de Jesus não é assim. Ele foi traído na mesa, ali onde ele serviu o pão, e mesmo assim ele continuou para o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? É glorificar a Deus? A palavra de Deus diz que o seu propósito de vida é esse, é glorificar, é exaltar a Deus com a sua vida. Então não pare, não, prossiga, busque força no Senhor e prossiga para o alvo, prossiga para o seu propósito como Jesus. Versículo 29, ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe, ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrares, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltá-lo e trazei-o. Jesus precisava agora de um jumentinho, e ele não tinha. E ele tinha que pegar emprestado. Ele tinha de pegar de alguém que ele nem conhecia. Porque Jesus se fez pobre para nos fazer ricos. Ele se fez pobre das coisas materiais para que nós pudéssemos ser ricos das coisas espirituais. E ele se entregou dessa forma por nós. Nós vemos aqui no versículo 31, se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Olha a necessidade do Senhor, ele precisava de um jumentinho e ele não tinha. Ele pegou de alguém que ele nem conhecia, Ele se fez humilde por amor de nós. Versículo 32, e indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Porque tudo que Jesus fala, tudo que Jesus vê, nós não vemos, nós não enxergamos, nós não temos esse poder de enxergar algo que não está na nossa frente. Mas o Senhor conhece o futuro lá na frente e ele ordenou. O versículo 33 diz que quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? E aqueles discípulos humildemente disseram, porque o Senhor nos mandou. Responderam, porque o Senhor precisa dele. E aqueles homens ficaram quietos, aqueles homens atenderam, aqueles homens obedeceram. Versículo 35, então trouxeram-o e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Jesus não tinha tecido, não tinha sela, nada para colocar naquele jumento para que ele pudesse sentar. Os discípulos tiraram as suas próprias roupas, usadas, suadas, e forraram aquele jumento. De uma maneira mais simples, não poderia ser.
E Jesus se assentou naquele jumento. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E eles, como reconheciam em Jesus o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus poderoso, milagroso, eles queriam forrar aquele caminho para que Jesus pisasse. Mas eles não tinham tapetes de pele, tapetes de veludo, eles não tinham nada. Eles tinham as próprias vestes usadas e suadas e sujas, e eles forraram aquele caminho com as suas vestes, querendo que o Senhor Jesus tivesse uma entrada triunfal. Versículo 38. E quando se aproximaram da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em voz alta, porque todos os milagres que tinham visto. É isso que nós temos que aprender com os discípulos, a glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus, através de louvores, de júbilo, de alegria. Nós não precisamos de riquezas, de dinheiro para glorificar o Senhor. E o que Ele quer de nós não é isso. Ele quer de nós uma alegria no coração verdadeira. Ele quer um louvor que seja genuíno, que seja verdadeiro. Você tem tudo o que você precisa para louvar e glorificar a Deus. Entregue ao Senhor agora, os teus louvores, as tuas canções, o teu agradecimento. Porque Ele fez, Ele estava indo agora para a morte, Ele estava entrando agora para um caminho de sofrimento por amor de você. Esse ensinamento que os discípulos fizeram era uma oração dos discípulos, do povo, orando a Deus. A paz do céu vindo à terra, e ela foi rejeitada por Jerusalém. Muitos rejeitaram, os judeus rejeitaram, os fariseus rejeitaram, mas os discípulos viram e aceitaram a paz do céu que desceu à terra, e eles faziam como? Eles glorificavam. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Eles não haviam entendido nada. Eles não haviam crido que o Senhor Jesus era Deus, era o Rei dos Reis e o Senhor dos milagres. Nós notamos aqui o contraste, os discípulos louvando, agradecendo, glorificando a Jesus, e os fariseus ainda rejeitando. Eles viram, seus olhos viram, mas eles não creram. Esse é o pior, aquele que viu e não creu. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus está dizendo: alguém vai clamar, alguém vai honrar, alguém vai glorificar, deixe eles. E versículo 41 diz o seguinte: quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, ele chorou. Jesus chorou porque ele viu tudo que ele havia passado, tudo que ele havia sofrido, tudo que ele havia feito, e a rejeição era muito grande. Jesus também passou por tristezas nesse mundo. Nada que você esteja passando se compare àquilo que o nosso Salvador passou. Que essa mensagem de hoje venha curar o seu coração triste, seu coração arrebentado, seu coração dilacerado. Que você olhe para Jesus, que é o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Deus soberano. Ele chorou porque ele também sentiu a tristeza como homem, mas ele se entregou ao Pai, ele obedeceu até a morte de cruz. Que nós possamos ser obedientes como o Senhor Jesus e recebemos a vitória que ele recebeu, que ele venceu a morte, que ele vive eternamente, ele vive gloriosamente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que esta mensagem mude a sua vida espiritual. É essa a minha oração. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.